Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um Conversa na Fábrica, trazendo dessa vez um assunto bastante importante e que deve ser sempre debatido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do golpe militar em cidades do interior de São Paulo. E para isso eu trago aqui duas pessoas que têm bastante experiência na área. A primeira é a professora doutora Nayara Cobori, que é especialista nesse assunto, desenvolveu toda a sua pesquisa acadêmica na área, então tem bastante contribuição a fazer. E o professor Gustavo Aranha, que também é da área da história, desenvolve pesquisa sobre educação, mas sempre conversando e dialogando com outras áreas. Então, a gente tem aqui uma proposição de debate riquíssimo e vocês fiquem à vontade para trazer os conhecimentos de vocês e dialogar, refletir sobre esse tema tão importante que, né, eventualmente vai e volta aí para a mídia, sempre com perspectivas bastante atuais. Então, a palavra é de vocês. Obrigada, Andressa. Obrigada, professor Gustavo, por estar aqui com a gente. Eu vou deixar o professor falar primeiro, porque eu acho que antes da gente focar em cidade do interior, é importante a gente entender o processo do golpe, né? Porque muito se discute do que foi esse processo, mas muitas pessoas não sabem como ele aconteceu de fato. E teve todo um histórico, um andamento, não foi assim, eu acordei hoje e tirei o João Goulart do poder. Né? Então, se você puder contar um pouquinho como que foi esse processo. Eu acho que um primeiro ponto é a gente entender que o golpe civil-militar, é assim que a gente chama ultimamente, né? Ele não começa exatamente ali entre 31 e o dia 1º de abril de 1964. Né? Ele tem um processo anterior. Alguns historiadores vão dizer que ele parte desde a era do Vargas, que o próprio suicídio do Vargas é uma espécie de freio, né, de um adiamento dessa perspectiva de golpe, e tiveram outras tentativas de golpe anteriormente a 64. 64 passa por um período conturbado, né, que é a eleição do João Goulart, o Jango, e aí foi contestado, né, a subida dele à presidência e tudo mais. Né? Então, o Brasil está efervescente na questão de movimentos populares, movimentos por educação, por exemplo, trabalhistas, e isso, de alguma maneira, vai afetando, né, a grande mídia, os próprios militares, uma classe dominante do Brasil que não via com bons olhos esse momento histórico. Né? Pensando numa questão mais ampla de contexto mundial, a gente está falando de Guerra Fria também, né? Então, os ânimos ali entre os Estados Unidos capitalista e o bloco da União Soviética como socialista é um debate que vai permear e o Brasil vai estar dentro desse contexto, né? Outro ponto importante extra-Brasil é a gente pensar a própria Revolução Cubana, né? A Revolução Cubana também vai acender um medo, né, do comunismo, esse fantasma do comunismo, e Cuba, nessa época, vai ser a propaganda ideal para a gente, aqui no Brasil, fazer esse tipo de populismo, né, de populismo moral aí, vai transformar o Brasil em Cuba, né, algo que é muito comum hoje em dia, inclusive. Até hoje a gente vê esse tipo de discurso, né, Então, algo que não é novo, né, esse medo do comunismo, e aí o cubano, e hoje em dia a gente, sei lá, pode falar na Venezuela, né, a Venezuela, o Brasil vai virar Venezuela. Então, são esses contextos, assim, que vão ser a base, eu acho, né, desses primeiros momentos aí, antes mesmo do golpe ser colocado em prática, né. Aí, não sei... O que você quer complementar alguma coisa? Eu acho que é isso mesmo. A gente fala até do golpe branco, né, que teve antes da deflagração do golpe mesmo, que foi um processo de tentar retirar o Jango, a própria questão do parlamentarismo, isso tudo culminou para você ter um histórico, desenhar uma sociedade que teria medo de deixar o Jango no poder. E aí a gente tem que lembrar que o Jango, na verdade, era um grande latifundiário. Então, ele veio com um discurso de reformas de base, a reforma agrária era o grande temor, assim, porque você ia perder terras e tal, mas o João Goulart era um grande latifundiário, então ele tinha interesses por trás também. Então, é preciso desmistificar essa figura de que Jango também era uma pessoa de representação de esquerda muito forte. Não era isso, ele era um empresário latifundiário que tinha determinados interesses. Então, falar que o Brasil
iria ter um regime comunista, a gente estava muito longe disso, né? A gente estava muito longe. Só que, como o professor mesmo falou, tinha esse fantasma do comunismo, que nada mais é que uma ideologia dominante, uma ideologia autoritária, que vai pairar ao longo, principalmente da América Latina. Então, a gente tem os países latino-americanos que, na década de 60, todos vão ter golpes militares. Então, a gente teve o golpe argentino, a gente teve o chileno, e o Brasil entrou nesse contexto também, porque tinha esse medo, e esse medo era muito por conta da Guerra Fria. Então, a gente tinha uma dicotomia muito grande. E aí a gente desconsiderava os pormenores, porque a gente tinha uma dicotomia entre a direita e a esquerda. Mas não existia só isso. Só que o que vendia, a narrativa que se vendia era direita e esquerda. E aí a gente desconsidera movimentos populares que não necessariamente queriam um comunismo, não necessariamente queriam implantação de algum outro regime, mas queriam melhores condições de vida e tal. Então, eu acho que é preciso a gente primeiro desmistificar esse ponto, né? Então, o que foi o golpe? Não foi porque, o Brasil ia virar comunismo, né? Um comunismo, não era isso, né? Mas era realmente você reafirmar, legitimar um discurso que já vinha de grandes potências. No caso, os Estados Unidos e a Rússia, que representavam a antiga União Soviética, que representava esses dois polos da Guerra Fria. E aí, no contexto de golpes na América Latina, né, a gente tem que deixar claro também o papel dos Estados Unidos nisso, né, com o Brother Sun, né, o projeto Brother Sun lá, que vem também culminando, né, e aí o golpe militar ele também acontece por ter uma base internacional que é dar respaldo para esse golpe militar, né, os grandes empresários, né, e depois eu sugiro algumas leituras aqui para pensar esses contextos. Então a reforma de base vai ser algo muito importante, né, para esses conservadores aqui sustentarem esse golpe militar, né? A participação do Exército Brasileiro na política, ele tem umas origens bastante concretas desde lá da Guerra do Paraguai, né? Então, desde aquela época, quando eles se consolidam, né, eles tentam participar. E aí diversas intervenções militares vão acontecer ao longo do tempo no Brasil, né? Então, quando a gente pensa no Jango, né, e aí nas propostas de reforma de base, eu acho que esse é um dos pontos mais culminantes, assim, né? Porque a reforma agrária, gente, não tem nada de comunismo nisso daí, não tem nada de socialismo, são políticas liberais, inclusive, né? Lembrando que os Estados Unidos, lá no século XVIII, XIX, eles vão fazer reforma agrária, né? Eles vão distribuir terras para as pessoas poderem ocupar, né, ali no corrida para o oeste, né? O Brasil não, o Brasil por ter um histórico latifundiário, monoculturista, né, que agroexportador, essas pessoas dificilmente iam querer perder esse poder, né? Então, vamos deixar aqui a maior parte das pessoas na miséria no Brasil, né? Lembrando que a fome no Brasil era algo assim, exorbitante nessa época, né? Até, sei lá, 1980, 90, a gente escutava bastante isso daí. Outro movimento que é importante falar, né, e Andressa, é aquele movimento pela alfabetização, né? Então, começa, né, ali desde o Anísio Teixeira e mais para frente depois na figura do Paulo Freire, né? Mas não só ele, vai pensar na alfabetização das pessoas, né? E aí também cai, né, como eu posso dizer, a demonização do Paulo Freire nesse sentido, né? Porque o discurso dele era vamos alfabetizar as pessoas para as pessoas serem críticas à política, né? E aí, né, o Brasil não é um país que tem um histórico aí muito favorável às críticas, né? Ainda mais a educação, a gente pode também fazer o pulo para os dias atuais, né? É isso que eu penso, né? Tudo que eu escuto vocês falarem até agora tem um paralelo muito grande com tudo que a gente vem vivendo, desde uma perspectiva de golpe ou uma tentativa de forjar um fantasma do comunismo, né, e fortificá-lo até hoje, até mesmo aos processos da educação, de desvalorizar, por exemplo, profissionais da educação, professores, e querer construir, né, uma sociedade que seja acrítica, que seja simplesmente massa de manobra na mão desses grandes poderes aí que tentam orquestrar, não para valorizar e respeitar a sociedade de modo geral, mas para
conseguir manejar minimamente seus interesses, né? Então a gente tem um processo meio cíclico, a gente pode pensar assim, certo? Sim, tem até alguns autores que eles falam que o Brasil nunca teve uma democracia de fato, né? Ele sempre viveu períodos autoritários e o que a gente chama de autoritarismo burocrático, quando a gente legitima alguns aparelhos estatais para que essas forças se permaneçam no poder e você não tenha mudanças entre estados sociais, entre crescimento de outras entidades. Então, tem autores que falam isso. Ottaviani é um deles, que eles vai estudar o autoritarismo na América Latina e eu concordo muito com ele. Porque se você for pegar a história do Brasil, a gente é muito recente em termos democráticos. A nossa Constituição dita democrática pós golpe civil-militar é de 88. Então, ela tem aí o quê? 40, 50 anos? 30 e poucos anos. 30 e poucos, 30 e né? poucos anos. Não é que a gente está falando de história, não de matemática, né? Mas é muito recente. E aí você pega, por exemplo, o governo do Getúlio Vargas, que você mencionou. Getúlio Vargas teve uma época democrática e depois ele também foi para as vias de autoritarismo. República Velha. Quem que era os dominadores? Política café com leite. Quem que dominava a política? Então, assim, é um histórico de manutenção de pensamento hegemônico. E aí, se a gente não entende o pensamento autoritário, a gente não sabe como combatê-lo. Então, a primeira forma da gente entender o que se passa no Brasil, para então formular críticas e reflexões, é você entender o que o pensamento hegemônico pensa, como ele se legitima, como ele navega. E eu queria puxar um gancho do que o Gustavo falou, que é muito interessante da questão da alfabetização. E aí a gente já entra um pouco mais no tema nosso, que é de o golpe no interior. Em Ribeirão Preto, teve um processo de alfabetização pelo método Paulo Freire que foi muito grande e ele foi movido pela Igreja Católica. E aí a gente tem um cenário muito interessante, porque golpe civil-militar, por que a gente chama civil? Porque ele não foi só de militares, ele foi parte da sociedade, imprensa, a própria população e a igreja, uma grande força, né? A igreja apareceu aí, principalmente a católica, como um pensamento também que mantinha esses interesses dos grandes grupos de latifundiários e de pensamento hegemônico. E aqui em Ribeirão Preto a gente a gente teve uma igreja que abraçou a alfabetização do campo, dos homens do campo, que a gente fala, né, dos trabalhadores rurais, pelo método Paulo Freire, tanto que a gente teve perseguição a membros do clero aqui em Ribeirão. Né? Então a gente tem o padre Celso Wilson de Silos, que foi perseguido, foi preso, sabe, se refugiou, acabou até abandonando a batina, depois a gente não sabe mais a história. O resto da história que a gente sabe desse padre tá no acervo de Batatais, que é uma cidade aqui próxima, e a gente não sabe o que aconteceu depois que ele perdeu a batina. Que perdeu não, que ele abandonou, né? Mas então é muito interessante você pensar que uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, que tem a figura do agronegócio, teve movimento de resistência. Né? Então a gente tem que também, novamente falo, desmistificar essa ideia de que nossa cidade, agronegócio, só tem gente que, né, latifundiário, só tem gente que tem esse pensamento mais conservador, por assim dizer. A gente vê num período altamente autoritário, de acentuação desse autoritarismo, movimentos em prol de trabalhadores, de movimentos sociais, de estudantes, né? Então a gente tem essa leitura também das manifestações de poder, né? Nada é muito preto no branco na história, né? Então, tem a parte da Igreja Católica que vai apoiar, mas também vai ter parte da Igreja Católica que vai, de alguma maneira, combater, né, a ditadura. E isso acontece em toda a parte do mundo, né? Esses poderes, assim, não são tão hegemônicos, assim. Não, a gente vê... É interessante você falar, por exemplo, da representação da Igreja Católica nesse período aqui em Ribeirão. Porque, querendo ou não, dentro dessas organizações, né, são as instâncias de poder que vão acabar regulando todos esses processos, a gente vê esses movimentos de subversão, né? E isso é muito interessante, porque são organizações, muitas vezes pequenas, mas as pessoas que são, né, não é minimamente lúcidas, mas elas têm uma ideologia, assim, que é diferente, que vai rema contra a maré e tentam se articular. Então, não só na igreja, mas na própria educação, a gente vê isso até hoje, né? Grupos que acabam se posicionando contra um sistema que tenta ainda forjar, por exemplo, alunos que não leem com criticidade, ou então que são muito subjugados pelo sistema, que há uma tentativa de manutenção, por exemplo, de status, que não gosta de, por exemplo, pretos, pobres, LGBTQIA+, ascendendo a lugares que são considerados de poder. Então, tudo isso, eu acredito que
no período da ditadura também era bastante evidente. A gente precisa desses movimentos que são taxados de subversivo para conseguir minimamente se articular e mudar o status das coisas. Você estava falando da Igreja Católica, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas lançou um documentário recente, não sei se você viu, da irmã da Madre Maurina. Que é aqui Madre Maurina, isso. Não sei se vocês assistiram esse documentário, assim, fantástico, né? E é alguém que efetivamente foi perseguida, né? Foi presa pela ditadura militar, mas ela não tinha nada a ver com a conversa, né? Ela, lá na casa que ela atuava, lá no abrigo, tinham estudantes, né? Que estavam organizando, assim, de modo muito manual mesmo, assim, né? Precário, alguns panfletos, algumas reivindicações, assim, contrárias ao regime. E aí foi denunciado, perseguido, e ela foi presa, assim, junto com essa galera aí, e sofreu demais, assim. É um documentário muito bonito, eu não conhecia a história dela. Sim, a história da Madre Maurina é muito interessante. Ela era a diretora do Lar Santana, né? Isso. E ela abrigava esses alunos do direito da USP, e eles produziam um jornal volante, uma imprensa volante alternativa que chamava O Berro, que tinha todas essas características da imprensa alternativa da época. Então, ter sátira, criticar. Inclusive, a gente tem um membro do documentário aqui gravando com a gente, que é o Giovanni, que está atrás das câmeras. E é muito interessante realmente a história dela, assim, é triste a história dela, Sim. porque ela foi realmente presa, perseguida. Hoje o irmão dela, até hoje, luta dentro desses programas de prisão, de trazer essas histórias à tona dela. E isso, assim, não só a Madre Maurina, a gente tem vários representantes de Ribeirão Preto que sofreram algum tipo de retaliação. Além dela, tem o padre que eu citei, tem o próprio Divo Marino, que era um jornalista aqui de Ribeirão, que ele mantinha um jornal que chamava A Palavra de Ribeirão. E esse jornal foi censurado em 1961. Então, a gente está falando antes, 3 anos antes do golpe. E ele nunca mais conseguiu colocar esse jornal no ar. E ele foi perseguido, foi preso. Então, o Divo Marino também tem essa história. Ele escreveu um livro que chama Orquídeas para Lincoln Gordon, que ele descreve todo esse processo de como ele teve que fugir, ele, a mulher dele, fugir de Ribeirão mesmo, ficar na casa de amigos, escondido. E é interessante a gente falar disso porque temos a ideia que essas prisões só aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Não. E foi em todo lugar, foi em todo lugar. E mesmo de forma, muitas vezes, mais silenciosa, tinha medo. Então, nossa, tem aquele discurso, né? Eu saía na rua na ditadura e estava tudo seguro. Não, seguro para quem, né? Para quem tinha essa segurança? Porque teve muito estudante que foi preso, teve muito jornalista que foi preso, perseguido, muita gente com medo de trabalhar, de sair para trabalhar e não voltar mais. O Ainda Estou Aqui é sobre isso. Um cara que saiu para trabalhar e nunca mais voltou, né? Então, a gente precisa trazer essas histórias à tona, falar sobre isso e falar de uma maneira que nem a professora Andressa bem pontuou. São movimentos taxados de subversivos, mas que fazem uma mobilização social importantíssima, porque se não fossem esses movimentos, a gente não tinha mudanças estruturais na sociedade. Exato. E que não necessariamente querem implementar o comunismo. Então, assim, né, mudar essa concepção, essa ideia. A análise, se a gente pega a questão semiótica mesmo da palavra, a subversão está ligada à ótica do outro, né? Do que você quer retirar do status quo. Então, esses movimentos que existem, eles precisam ser entendidos como realmente algo que faz ali a sociedade se mover, né? Faz com que ela não simplesmente aceite. E vamos pensar, não é uma aceitação passiva, mas é uma aceitação que realmente a gente precisa, muitas vezes, se manter em determinados espaços, a gente precisa sobreviver minimamente. Então, não é uma aceitação passiva, mas ainda assim, se articular para que as pessoas consigam se movimentar e, a partir disso, ir modificando os cenários. Se a gente pensa aqui em Ribeirão, por exemplo, como foi esse processo de articulação do golpe? Esse processo de articulação, ele foi bem diferente do que a gente fala, que a gente pensa no núcleo político que foi Brasília, né? Então, a gente tinha, quando isso foi em 64, a gente tinha uma eleição para prefeito, que quem ganhou foi o Elson Gasparini. Na época, ele era muito jovem, tinha 20 e pouquinhos anos, foi a primeira vez que ele foi eleito prefeito. E o Elson Gasparini, ele vinha também do movimento da igreja, da doutrina social cristã, que vai depois, né, ser o que a gente chama de braço da teologia da libertação.
E a doutrina social cristã, se você for pensar, ela era um movimento mais progressista do que reacionário, do que conservador. E só que quando o Elson Gasparini foi eleito, logo que ele foi eleito, a Câmara dos Vereadores era maioria de pessoas conservadoras, que estavam a favor do golpe. Então, o que aconteceu? E eu entrevistei ele antes dele morrer, inclusive, ele foi obrigado a se juntar ao Arena, a se filiar ao Arena. No que ele se filiou ao Arena, que na época a gente tinha 2 partidos, né, o Arena e o MDB. O Arena era considerado mais conservador, né? Quando ele se juntou ao Arena, pronto. Aí você o quê? Legitima um poder autoritário dentro da cidade, porque a gente já tinha essa visão autoritária, a gente já tinha os grandes empresários dominando. Mas quando você fala o prefeito é do Arena e você, né, documenta isso, você está falando, pronto, Ribeirão Preto está a favor do golpe, beleza. Legitimou, né? Legitimou. Interessante, essa história aí eu não conhecia, né, por isso que é interessante estudar, né, a gente vai aprendendo esses meandros, assim, não que é muito simples as histórias, né. Fiquei pensando aqui sobre o papel desses políticos aqui em Ribeirão Preto, né, e você me pergunta assim, será que não agiram de forma diferente por medo mesmo da perseguição, né, pelos limites? Porque assim, não tem como saber se eu estava sendo vigiado ou não, né? Ainda mais essas pessoas de destaque. Então eu fico pensando tanto em alguns empresários, né, que tentaram resistir de alguma forma, poderia ter sido, mas também é legal a gente pensar em trazer as histórias dessas pessoas comuns, vamos dizer, né? Porque eu acho que bate de frente, que vai contra um discurso perigoso, né, besta e mentiroso, que é a da Tita Branda, né, que você comentou da Tita Branda, assim, era só você não ter medo de nada, né, você não está devendo, você não tem medo. Não é bem assim que funciona, né, porque você poderia ser denunciado por qualquer coisa, né. Então, aí eu atuo em prisão, né, dentro de prisão. E aí eu não consigo não fazer uma analogia dessa sociedade autoritária com a sociedade da prisão, né? Porque mesmo que você seja um preso exemplar, né, se você está andando conforme mandam, né, fazendo suas coisinhas, dando trabalho, qualquer denúncia ou qualquer estranhamento, seja com um funcionário, seja com um colega preso, você pode ser prejudicado, né? Você pode, sei lá, subir pena, né? Você pode tomar castigo, tomar falta. E aí, como não fazer essa analogia, né? Eu fiquei pensando nisso, né? De como deveria ser essa vida aí de quem está minimamente antenado do que está acontecendo. E Ribeirão Preto já era uma cidade grande em época, né? Então, assim, tem um destaque, tem um movimento político aqui de resistência e contra-resistência, né? E é muito interessante isso. E aí você falou da Igreja Católica, que apoiou aqui o movimento de alfabetização. Vários cursinhos populares, né, são frutos desses movimentos de resistência à ditadura, né, junto com a Igreja Católica. Então, lá no Quintino 2, tem um cursinho que hoje é cursinho popular, mas foi a origem de uma resistência das mulheres, olha só que interessante, né, das mulheres trabalhadoras ali dos bairros que estavam começando a surgir ali em volta do Quintino, Avelino Palma, e junto com a igreja, conseguiram um espaço para fazer as reuniões, para propor algum tipo de educação de prática, né, de fazer ali os pães para a comunidade. Tudo isso fruto de uma resistência à perseguição da ditadura, né? Muito interessante também pensar isso. E você traz pontos bastante interessantes de articulação social, articulação religiosa, mas eu me interessa particularmente entender a mídia dentro desse processo de instituição do golpe em Ribeirão, né? A gente sabe que, por mais que houvesse, por exemplo, você falou do pessoal que fez esse jornal alternativo e acabou sendo preso, a história vinculada à Madre Maurina, né? Mas como foi o papel, né? Dá pra gente pensar num papel da mídia nos processos de ditadura aqui em Ribeirão? Sim. E nas cidades da região? Sim, a gente tinha aqui em Ribeirão, na década de 60, 3 grandes jornais. Era o Diário da Manhã, que era mantido pela família Santana, o Diário de Notícias, mantido pela Arquidiocese de Ribeirão Preto, um jornal de linha católica,
e o A Cidade, que é o único jornal dos 3 que prevaleceu até hoje, né? Hoje o A Cidade, ele é do Grupo EP, que é da Rede Globo, né? E se mantém só em mídia digital. Os outros 2, eles pararam de circular na década de 80, mais ou menos. O Diário da Manhã, da família Santana, ele tinha uma política muito nacionalista. E o nacionalismo, ele é complexo, né, professor? Então, o nacionalismo, ao mesmo tempo que ele pode ser conservador, ele também tem uma vertente progressista, né? A família Santana, dentro desse jornal, ele era representado por 2 figuras principais. O Antônio Machado Santana, que era o que a gente chama de pai, que era o patriarca da família, e o Antônio Carlos Santana, que era o redator-chefe, filho do Machado Santana. Esses 2, e é muito interessante na hora que você lê o jornal, eles tinham visões diferentes. E aí no próprio jornal se manifestava. O Antônio Machado Santana, ele tinha esse nacionalismo e o municipalismo muito aflorado. Então ele sempre falava em prol de a gente tem que fazer nações independentes, tal. Então todos os movimentos que aconteceram dentro desse autoritarismo, ele não sempre concordava, mas quando tinham esse viés ele concordava, ele falava assim, não, vai ser bom porque vai emancipar Ribeirão Preto, ele vai se destacar. Por outro lado, o Carlos Santana não. Ele tinha um nacionalismo mais de a gente precisa fazer reforma de base, a gente precisa dar condições para esses trabalhadores. Então a gente já tem, primeiro, um conflito geracional de pai para filho e que se manifestava no jornal. E aí esse jornal, ele se colocava a favor, muitas vezes, de trabalhadores, porque eles queriam que os trabalhadores se emancipassem para conseguir ter seu próprio dinheiro. Então, assim, a gente está falando de uma lógica capitalista ainda assim. Uhum. O Diário de Notícias, ele era da Arquidiocese, mas antes ele foi do Oscar de Moura Lacerda, que foi também um grande educador representativo aqui em Ribeirão Preto. Ele ficou no jornal por 2 anos apenas e vendeu o jornal para a Arquidiocese. Quando ele vende o jornal, a Arquidiocese vai adotar um discurso muito forte contra o comunismo, que é a partir da década de 40, 60, de 40 a 50, quando as encíclicas papais falavam sobre isso, né? Falavam assim, a gente tem que dar terra para as pessoas têm que defender essa terra. Muito simplificando muito, esse era o discurso. Na década de 60, quando vai assumir o Dom Agnello Rossi, aqui em Ribeirão Preto, e vai ter essa figura do Padre Celso, o Diário de Notícias muda completamente a sua linha editorial. E aí ele vai ser um jornal muito mais progressista. Ele falava muito do movimento de alfabetização do Paulo Freire, que ele era, porque o Padre Celso, ele era líder do que a gente chama de Frente Agrária Paulista, que era um movimento sindical que visava não só a alfabetização, mas também colocar sindicatos dentro dos trabalhadores rurais de Ribeirão Preto. Então, ele vai mudar totalmente a linha editorial. E a gente tinha o Jornal Cidade. O Jornal Cidade era extremamente conservador na época. Só que o Jornal Cidade era o que mais vendia. Sempre foi. O que mais tinha nos publicitários, o que mais tinha leitor pagante, o que mais circulava, não só aqui, mas como também na região. E isso, querendo ou não, influencia na forma como as pessoas pensam. A gente não pode achar que a imprensa também, ela como diz o professor Preto no Branco, eu escrevi aqui, eu vou influenciar todo mundo. Não, tem os próprios receptores, os próprios leitores têm a sua própria crença, a sua própria repertório anterior para formar uma opinião. Mas você ser o jornal de maior representatividade, com o maior público leitor, década de 60, a gente não tem muita gente lendo. Esse público leitor estava na política, são os empresários, muitas vezes professores, e a gente tem figura dos professores que também eram conservadores. Sim. Então a gente tem todo um trabalho da imprensa, da mídia, para formar determinados pensamentos, né? E aí, logo que deflagrou o golpe, no dia 31, vai acontecer aqui em Ribeirão um fato muito curioso, um episódio muito curioso, que é a publicação do Manifesto Ativo Democrático, que era uma entidade anônima, que vai publicar dentro do jornal A Cidade um manifesto a favor do golpe militar e falando contra o Diário da Manhã e o Diário de Notícias. E eles vão criticar muito grande. O que isso aconteceu? Os jornais tiveram, primeiro, medo, então começaram a ficar temerosos, política de delação, e segundo, eles começaram a perder credibilidade. Né? E aí, além do MAD, a gente tinha outra representação da imprensa, que é a Rádio PRA7. A gente está falando de rádio que era mais fácil de ser consumida naquela época. A PRA7, ela queria se manter mais neutra. Quando teve essa manifestação, essa publicação do manifesto, ela vai chamar essa entidade para conversar. Eles nunca apareceram para conversar. Então, eles abriram o centro de debates da PRA7 e nunca apareceram para conversar. Nesse interim, foi deflagrado o golpe, parou de circular tanto o Diário de Notícias quanto o Diário da Manhã. Por meses, assim. O Diário de Notícias vai voltar, acho que, se eu não me engano,
4 meses depois e o Diário da Manhã uns 2 meses depois. E aí eles voltam com um discurso muito mais tranquilo, porque já tinha feito toda a represália, o Padre Celso não estava mais à frente do jornal, tiraram o Padre Celso do Diário de Notícias, porque ele tiraram não, né? Ele se retirou-se, né? Ele foi obrigado a sair, fugir. E aí você tem também uma mudança de posição editorial. Você tem editoriais mais leves, notícias mais leves, muitas notícias que falavam assim, não, Castelo Branco vai ficar só o tempo de organizar a casa e ele vai sair, né? Que essa era a ideia. E nunca aconteceu. E eles não vão voltar a ter uma posição tão enfática assim depois do golpe. Então, tinha esse medo, que é o que a gente fala muitas vezes da autocensura, que é você se segura para não falar. O próprio medo de represália, da política de delação. Você não quer ser preso, você tem uma família, né? Você tem que considerar essas subjetividades. Você precisa continuar vivendo, né? Continuar vivendo. Então, eles vão se silenciar. E você tem também a representação de um jornal que era muito forte, que era o A Cidade, que você não tinha condições de competir com ele. Né? Ele tinha muito dinheiro. Na época, o jornal A Cidade era do Orestes Lopes de Camargo, e depois ele passou nas mãos de outra família, e depois foi vendido para a Globo. Né? Nessa época, ele ainda não era da Globo. Então, a imprensa tem um papel muito significativo nesse palco de opinião pública, onde era porque a imprensa, ela forma opiniões, né? Ela direciona o que a gente lê. Por isso que hoje em dia é tão importante, a gente, enquanto professor, sabe disso. Orientar os nossos alunos que eles leiam de tudo e procurem as fontes que eles mais se identifiquem, porque a gente sabe que o conservadorismo ele ainda é presente na nossa sociedade, né? Por mais que a gente tenha todo um movimento progressista, várias mudanças sociais, políticas e tudo, o conservadorismo ainda é uma realidade. Então, naquela época, a gente não tinha, por exemplo, internet que pode fazer com que a gente tenha acesso a outras informações, né? Então, a gente, querendo ou não, se informava a partir do que tinha. E isso acaba conquistando mais simpatizantes, digamos assim, para aquele movimento, porque era a única coisa que tinha. Para você ter acesso eu acredito, para ter acesso a informações de fora, outros jornais, outras mídias, deveria ser um processo complicadíssimo. Então, você acaba meio que manipulando aquela sociedade da época ali para se vincular, ou pelo menos, se não se vincular, se tranquilizar e passar a conviver realmente com aquele movimento. E você é da área da letra, você sabe muito bem. A forma como a gente escreve, a gente consegue ter um poder sobre o outro muito grande. Na minha tese, eu analisei esses pormenores do discurso com uma metodologia do John Thompson que chama hermenêutica em profundidade. E tem uma parte de análise discursiva. E ele vai falar dos modos de operação da ideologia, que é como o discurso ele se mobiliza para fazer certos arranjos narrativos. E ele vai falar de um modo de operação que eu achei muito interessante, que é o expurgo do outro. O que é um expurgo? Quando você afasta, você não quer a pessoa. E o expurgo do outro nada mais é que quando você constrói dentro da figura que você considera como um rival, uma capa, o expurgo do outro, você constrói uma capa para colocar aquela pessoa como horrível, nossa, aquilo lá é o mal encarnado, né? E essa construção de narrativa era muito bem feita com movimentos sociais. Era muito bem feita com quem trazia a alfabetização do Paulo Freire. Nossa, quem era Paulo Freire? Nossa, cuidado com ele, né? Era muito bem feita também quando a gente falava de Revolução Cubana. Então, tudo era o expurgo do outro. Você tinha que afastar aquela pessoa de você. Porque se você traz ela para a próxima, você também está construindo uma narrativa entre os que são heróis e os que são vilões. Uma figura demonizada realmente, né? Você vai querer se associar a isso aqui que é tão ruim? Você quer mesmo ou você quer seguir com o lado bom, né? O bom das coisas? E aí é legal isso daí, porque na filosofia tem uma questão que fala do envenenamento do poço, né? Então, se você já... Nayara é isso, então tudo que ela falar é negativo. Então, acabou, né? Não tem o diálogo, não tem essa aproximação. E olha como é interessante isso como a mídia ou o discurso, ele também tem fascismo no meio, né? Que é o momento que você desumaniza o outro não é nada, né? O outro é o inimigo, e aí você combate aquilo, né? Vira seu inimigo, e aí você não quer nem ter espaço para o diálogo. Então, você não conhece o outro lado, né? E aí eu fico pensando também nos discursos, a internet veio e também, de alguma maneira, potencializou isso, né? Potencializou. Eu acho que o
por uma ilusão de não responsabilização das pessoas. Então eu falo qualquer absurdo na internet e está tudo bem. E, inclusive, esse lance da Tita Branda ganhou muita força pela internet, né? E aí você usa esse envenenamento, esse expurgo do outro como discurso. Então, o comunismo é aquele fantasma e todo mundo que fala minimamente sobre questões progressistas já é o comunista. Então, ele já é o demônio, inclusive os professores, num discurso um pouco mais recente sobre essa doutrinação que há dentro das escolas. Então, me parece que é sempre uma continuidade dessa história, né? Começa lá na Segunda Guerra Mundial e aí a gente vai só mudando quem que é o inimigo, mas sempre o outro é o inimigo, né? Então se a gente pode falar isso, né? Eu acho que cabe alguma herança dessa ditadura militar que a gente, né, não lidou com isso com a devida responsabilidade, né? E está aqui refletindo nas últimas décadas, né? E a tendência é não desaparecer, né? Como a Andressa falou, tá aí o discurso conservador, mas o problema não é o conservadorismo, né? O problema é o reacionário, né? É aquele que demoniza e quer voltar para um passado que não existe, né? Esse passado idealizado a partir de uma mentira da construção de um inimigo, né? Porque a gente vê, por exemplo, essas pessoas que são reacionárias, elas têm um discurso que é quase saudosista, né, em relação à ditadura. Na minha época não era assim, porque não sei o quê, não sei o quê. Dá a impressão, às vezes, que essas pessoas vivem num mundo à parte, porque a ditadura, ela tem uma série de implicações. Se você não deve, você não teme, mas ainda assim isso muda radicalmente a forma como as pessoas vivem, se relacionam, as liberdades, as garantias de direito daquela pessoa são todas colocadas, né, à mesa. Então, assim, é interessante pensar, inclusive, que isso é muito fomentado a partir da mídia também, porque a gente tem essa questão do direcionamento, né? Então, a tentativa de vender o ideal de que tem alguém no Brasil colocando a casa em ordem, mas em ordem para quem? Né? Então, é necessário que a gente pense nisso e discuta realmente, reflita, porque isso reverbera até hoje, né? Na configuração social, na configuração política do que a gente tem até hoje. Sim. Tem outro modo de operação da ideologia que ele vai falar, que é a unificação, que é você realmente agrupar as pessoas. Você agrupa esses reacionários em torno de um bem comum. O que eles acreditam ser o bem comum? Né? Então, eu ter segurança. O discurso da segurança é batata, isso dá muito certo, né? Então, a gente vai oferecer segurança. Só que para você ter segurança, você vai construir um inimigo, porque aquele inimigo que não tá te dando segurança, e aí você unifica esse pessoal e fala assim, você que também é a favor da segurança. Então, você constrói uma narrativa, você constrói um cenário com personagens bem delimitados para falar assim, então, vem pra gente. Então, vem pra gente, faça parte desse discurso que a gente está falando, desse pensamento que a gente está falando, porque você vai ter segurança. Né? Você quer segurança hoje em dia? Olha a reconfiguração desse discurso. Vou liberar o porte de arma. Porque você quer segurança? Peraí. É isso, a gente reconfigura o discurso, mas a gente ainda vê ele pairando ali, né? É o que o professor falou, essa história ela se repete, só que com outros trajes, né? Com outras formulações, com outros aparatos. Na década de 60 a gente fala de uma imprensa escrita e do rádio, que era muito forte. Sim. Hoje a gente fala da internet. Né? Então, o que está sendo veiculado? E aí é muito interessante pensar que também parte de uma perspectiva, e a gente fala muito sobre isso, da educação. Né? Então, como essas pessoas estão sendo educadas, o que está sendo dito, né? Essa educação está se formando para a criticidade? Porque é muito fácil, né, a gente ser manipulado por isso quando a gente não desenvolve o que a gente chama de senso crítico. Sim. E isso é feito por meio da educação. Né? É você ter esse debate, é você parar de taxar o que o professor falou, falou isso, é isso para sempre. Não, vamos debater, vamos entender, vamos trazer, abrir a cabeça, né? E aí, falando de educação, né, quais são os limites que a gente tem dentro da escola para falar desse tema específico, né? E quantos contrapontos que vão vir, né, desses jovens aí que têm a sua maior vivência dentro da internet, né? Então, a gente pensa em vários
movimentos, empresas, né, que fabricam aí uma história paralela, se é que vocês me entendem, desse Brasil, né, com várias coisas problemáticas, né? E aí quando chega essas coisas problemáticas, junto com o discurso do envenenamento do outro, do expurgo do outro, o expurgo do outro é o professor de história, né? É a escola. Então, aquilo que o professor está falando é mentira. Então, está posto. A verdade é essa daqui, ó. Compre o meu curso, compre o meu livro, compre aqui, faça parte desse grupo, que aqui você vai descobrir o que é a verdade do Brasil, a verdadeira história do Brasil, e aí cheio dos absurdos, né? Então, é um movimento duplo, né, que não é nem um pouco espontâneo, para mim é muito bem organizado, inclusive, né? E se a cidade, né, na época era a mais bem financiada, hoje em dia quem são os atores que estão financiando esse tipo de coisa, né? Será que são os mesmos? Pode ser que sim, né? São pessoas novas, mas enfim, que há muito dinheiro por trás disso. E aí dentro do capitalismo, né, dinheiro é poder político e aí já era. Se eu tenho um controle midiático do discurso, é muito mais fácil eu convencer as pessoas daquela minha verdade, né? Ainda mais fazendo ela se sentir especial, já que ela não tem uma base crítica para, né, conseguir discernir ali, será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Por conta de uma educação cada vez mais sucateada. Já era sucateada, agora eu acho que a gente deu um outro passo, né? Que é demonizar mesmo a educação, né? Perseguir a educação, tanto básica quanto das universidades, né? Então, o que vai ser? É um campo muito, muito fértil para a gente colocar qualquer coisa para as pessoas, né? Para as pessoas. Combate-se a educação, demoniza ela ao mesmo tempo que eu ofereço uma outra saída. Olha aqui, como essa daqui é a verdade, né? Não é uma maluquice pensar isso? Mas ao mesmo tempo a gente vê um movimento aí de muita gente que é contra a educação, que critica e demoniza, mas que é o diploma de doutor. Aí não, é um processo meio... Mas é isso, de legitimar o discurso de poder. Porque, querendo ou não, por exemplo, um diploma de doutor te fornece ali uma condição, um status, né? Um status, sempre realmente. Uma autoridade. Você ganha esse poder, essa reafirmação de que você é autoridade naquilo ali. Então, isso tudo serve para legitimar, por exemplo, esses discursos que... mas olha ali, quem está falando aqui é o doutor fulano de tal, que está falando, por exemplo, que se eu for me vincular a determinado movimento ideológico, político, social, eu vou ser comunista. E eu não quero ser comunista, porque comunista, olha lá, como é que tá vivendo Cuba, como é que tá a Venezuela. Eu não quero. E se você vai para Venezuela, né? A gente tem um movimento de representação assim. Sim, sim. E eu acho importante frisar que aqui a gente não está falando de partido nem nada, não é essa a questão. Mas é a questão de você construir dentro de sujeitos percepções críticas para que ele faça as próprias reflexões e entenda a partir de onde ele está dentro da sociedade, que também tem isso, né? Onde eu estou localizado, qual é o meu lugar de fala, onde eu estou para poder falar sobre isso. E aí ele entender, beleza, isso aqui, a intencionalidade é isso. Esse discurso aqui, a intencionalidade é entender essas mobilizações discursivas, né? Então, e aí você, entendendo isso, você faça parte do grupo que você quiser, exatamente, né? A partir de onde você está inserido, de onde né? você está inserido. Mas o problema maior que eu vejo, que o Gustavo falou muito bem, a gente parte de uma educação que muitas vezes não tem lugar, né? Não tem liberdade o suficiente para falar disso. A gente está conversando muitas vezes com alunos que por si só já barram você, né? Então demonizam o professor, não quero ouvir porque isso está errado, blá 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 blá. Então eles não têm nenhuma abertura. Trabalhar essa abertura eu acho mais difícil do que ensinar qualquer tipo de conhecimento, né? Então você passar desse muro é muito difícil porque você tem que quebrar várias coisas que vêm da família, que é né, do Bourdieu falava, né? Família em primeiro lugar, primeira instância. Vem da família, vem de igrejas, vem de outras, não só de igrejas, mas de outras participações de grupos sociais que eles participam. Então, assim, é muito difícil. O Foucault tem o conceito de panóptico, né? Que é você estar realmente sendo observado de todos os lados. Então, você tem uma série de instâncias ali, mídia, família, a escola, a medicina, tudo que vai colocar você em estado de constante vigilância. E para você
conseguir ali transitar, você Sim. tem que cumprir uma série de requisitos. E se você não cumpre, aí você é o subversivo. Você vai ser a figura, então, de perseguição Sim, da ditadura. Isso. Exatamente. E aí você falou da não democracia, né? Eu acho que tem piorado, inclusive, né? Porque como que eu vou expor ou trazer esse estudante para entender esses contextos aqui? Sendo que eu morro de medo de ser denunciado e aí vem alguma família na escola, a escola não vai me proteger, eu perco meu emprego. Então o que eu vou? Eu vou pensar 200 vezes antes de tocar em certos assuntos, e não só esse, né? Outros também. E aí? Isso daí já está me tolhendo minha liberdade de cátedra, inclusive, né? Não preciso nem dar essa carteirada, né? E agora outros discursos podem, né? Então a pessoa, é só a gente ver, né? Alguns governos atrás aí, o tanto de pessoas que falsificaram os seus lattes, né? Vamos dizer assim. Então é importante ter o lattes ao ponto de eu falsificar a minha carteira aqui, para eu dar carteirada, porque ó, eu tenho esse status aqui, né? Eu tenho esse poder simbólico aí do Bourdieu. E ao mesmo tempo, aquele não, né? Aquele lá, porque ele fala sobre o movimento da reforma agrária. Aí não pode, porque aí é MST é comunista, MST é terrorista, acabou a conversa. E às vezes a gente né? nem tá só falando que existe um movimento. É só isso. Então, olha, existe aqui, você tem que entender que ele existe, né? ele faz parte da história do Brasil. A gente tem que falar de ditadura, porque o golpe civil-militar faz parte da história do Brasil, aconteceu. A gente tem que falar de nazismo, a gente tem que falar, né, de muitas coisas que aconteceram, porque isso forma sujeitos. Aí Exatamente. o cara já se fecha, fala, não quer falar disso, porque isso aqui é besteira. Então, assim, é muito difícil. E assim, eu não sou da área de história, né? Eu sou de jornalismo, mas o Gustavo, sendo da área de história, ele deve vivenciar isso com muito mais frequência em sala de aula, né? Mas no jornalismo a gente também tem. A gente tem certas pessoas que a gente vai falar no jornalismo e já acham que, nossa, toda a mídia é manipuladora. Não é isso. Não. A gente tem métodos jornalísticos para fazer apuração, verificação, para não incorrer em fake news, por exemplo, ou desinformação de qualquer que seja. Então a gente também tem essas figuras, essas complexidades que você já tem embarreiramentos, né? E aí, as alternativas que eu vejo, você tem que falar sobre isso, às vezes, muitas vezes, em espaços não formais de educação. Porque você consegue trazer esse aluno para, não só esse aluno, mas toda a sociedade para esse debate mais reflexivo. Não, peraí, então não é disso que eles estão falando, eles não estão me doutrinando a ser comunista, eles não estão me doutrinando a ser de esquerda, ser de partido nenhum, eles estão falando da história que aconteceu, né? Então é importante, eu acho, que a gente trabalhar com uma educação mais crítica, mas entendendo também que a gente tem algumas limitações aí enquanto fazer docente, né? Sim. Voltando, pensando, né, na sua pesquisa, tem algum momento que você considera mais crítico durante o período da ditadura civil-militar, tanto aqui na região, em Ribeirão quanto na região? Algum fato marcante? A ditadura ela vai sofrer o que a gente chama de endurecimento da ditadura militar a partir da promulgação do AI-5, que é em 1968. Em Ribeirão Preto, a gente teve muita perseguição antes do golpe e logo após o golpe. Quando teve a promulgação do AI-5, quem vai sofrer mais perseguição são os estudantes, principalmente os estudantes de direito. Então a gente vai ter essa figura por conta do jornal O Berro e tal, mas outros movimentos que tinham essa pegada mais subversiva, né? Então teve essa migração também, né? Porque muitos estudantes saíram para outros países para fugir da ditadura. O Leopoldo Paulino, que escreveu Tempos de Resistência, a gente estava conversando um pouco antes disso, fez esse movimento também, ele saiu do Brasil. Então teve esse endurecimento depois do AI-5. Mas o que eu vejo em termos de perseguição de jornalistas e de político foi antes. Foi um pouco antes. E também é engraçado você pensar, né? Porque foi nacionalmente, foi depois do AI-5. Mas Ribeirão Preto já estava sofrendo tanto que esse processo histórico de várias tentativas de golpe, de várias pessoas com o mesmo discurso, que ele já antecedeu muitas vezes essa perseguição. Eu acho que o livro aqui do Carlos Fico fala um pouco disso, né? Desses movimentos de perseguição, mesmo antes, assim, em 1961 já tinha um movimento bem grande, assim, de fazer com que as pessoas até se autoexilassem para não sofrer represálias. E eu, assim, pulando um pouquinho, eu queria fazer duas perguntas, já que vocês são do jornalismo, né?
Qual foi a dificuldade de colher os materiais, as fontes primárias ou as entrevistas que você fez na sua tese? Assim, se teve alguma resistência ou se você sentiu um certo, sei lá, uma certa reticência assim de ir para alguns lugares? E se vocês acham que, né, um tempo atrás me parece que não era mais obrigatório ter a formação de jornalista para ser jornalista. Você acha que teve um impacto assim de como as notícias vêm, de como são construídos alguns canais midiáticos assim? Você acha que tem algum impacto? Então essas duas perguntas assim que eu fiquei pensando aqui. A minha tese ela é resultado de 10 anos de pesquisa. Porque eu comecei na iniciação científica, eu fiz mestrado, doutorado, tudo no mestrado. Quando eu comecei a estudar, eu cheguei no meu orientador da IC e falei que eu queria estudar o Jornal Cidade. Porque era isso, eu queria entender o pensamento autoritário. Aí ele falou assim, tá, mas vai primeiro atrás da fonte. Porque ele já era historiador, meu orientador foi historiador, ele é historiador, não foi do jornalismo. E aí, na hora que eu fui atrás do Jornal Cidade, eu tive um embarreiramento. O Jornal Cidade, o acervo deles é todo hoje na IPTV e a gente não pode ter acesso. Né? Então, eles não deram acesso nenhum para mim. Já diz algo, né? Eu já fiquei muito chateada nesse sentido. E hoje a Globo já fez até meia-culpa sobre essas questões do golpe, né? Mas eles ainda são muito relutantes em liberar certos arquivos. Problemas técnicos, por dizer muitas coisas também. E eu falei assim, tá, então vamos pesquisar outros jornais, foi onde eu achei o Diário da Manhã e o Diário de Notícias. O Diário da Manhã estava no arquivo público de Ribeirão Preto, só que ele tinha muita lacuna. Então, muitas edições se perderam, muitas edições que não conseguiram catalogar, muitas edições sujas, não dava para ler direito. Então, eu fotografei todas as edições, eu fotografei 5 anos de jornal diário para fazer essa leitura do Diário da Manhã. O Diário de Notícias, que eu estudei no meu mestrado, ele estava na Arquidiocese de Brodowski, no seminário de Brodowski, que é uma cidade daqui do lado. Esse foi muito mais tranquilo, porque eles tinham todos os jornais catalogados, estava lá na biblioteca, eu ia lá também, fotografei 5 anos de jornal diário também, de novo, mas era muito mais tranquilo, porque eles tinham isso tudo um acervo muito bem estruturado. E foi legal porque eu até conheci vários seminaristas que nem conheciam a história do jornal, então era muito, muito legal. Não tinha tanta lacuna. Onde tinha lacuna do Diário de Notícias foi realmente onde ele parou de circular, nos meses que ele parou de circular. Então, fiz esse processo. Logo após que eu terminei de fazer esse processo, o Arquivo Público de Ribeirão fechou. Não sei cadê mais esses arquivos do Diário da Manhã. Se perderam, já tentei contato com o Arquivo Público. Não sei onde eles estão encaixotados, a gente não sabe. Não tem na hemeroteca? Não tem. A gente não acha. E aí a sorte que eu fotografei, né? Eu tenho esse acervo particular meu. Inclusive, eu recebo muita mensagem no Instagram, e pessoas que acham meu contato, falando assim, você pode me ceder um pouco das suas fotos, porque eu estou fazendo um artigo, um TCC, alguns alunos, assim. Eu costumo ajudar, porque não acha mais. E em relação às fontes, eu entrevistei o Elson Gasparini, o Pedro Azevedo Marques, que era um vereador da época, e entrevistei o Del Santana, que era irmão do Antônio Carlos Santana, do Diário da Manhã. Os 3 foram muito receptivos, assim, o que eu tive mais problema foi com o Del Santana, porque ele ficava batendo muito forte no discurso do nacionalismo, que era o que o pai dele defendia, e ele não abria muitas as portas, assim, para eu tentar entender. Então tem essa questão da subjetividade. Muitas outras fontes já tinham falecido, então a gente não consegue contato, tem esses pormenores, a família às vezes não quer falar. E tinha uma entrevistada que eu queria muito falar com ela, mas eu não consegui, que foi a Áurea Moretti, que ela foi desse movimento dos estudantes, do jornal Berro e tal. Mas eu não consegui contato com ela porque ela estava muito debilitada. Só que eu consegui conversar com um menino que ele fez, a tese dele foi um perfil da Áurea Moretti. Então, conversei com esse menino e era uma fonte secundária, mas que me ajudou a formalizar esse trabalho. Então, foi muito interessante, assim. Só que tem essa dificuldade. Eu não sei se isso se replica para todas as cidades do interior, mas em questões de acervo, querendo ou não, as nossas capitais são muito mais bem estruturadas para a gente ter contato com isso, né? E aí, entrando na sua segunda pergunta, a questão da regulamentação da profissão, isso aí é uma discussão de jornalismo assim, imensa.
Tem algumas pessoas que defendem que não pode regulamentar jornalismo porque você tira a liberdade de expressão. Eu acho que isso é um discurso falacioso e ridículo, para não falar outra coisa. Porque quando você fala que só você tira a liberdade de expressão, você está confundindo liberdade de expressão com responsabilidade informativa. O jornalista, ele não vai tratar só de opinião. O jornalista, ele vai apurar fatos. Ele vai saber o que aconteceu em cada coisa e ele tem estratégias narrativas para trazer aquilo de uma forma mais objetiva possível. Não existe objetividade, beleza, todo mundo tem essa questão de subjetividade. Mas o jornalista, ele tem conhecimento e métodos muito precisos para trazer aquela notícia. E aí as pessoas confundem isso, porque elas acham que publicar no blog, o que eu acho, é a mesma coisa que fazer jornalismo, né? Então não pode. Então eu sou muito a favor da regulamentação da profissão. Eu falo isso para meus alunos o tempo todo, porque vem essa discussão, né? Eu tô fazendo faculdade, mas meu diploma não vai valer, né? Aí eu falo para eles, quanto tempo você está estudando? Tantas horas. Quantas disciplinas você já fez? Tantas. Quanto tempo você perde? Você acha que você está tendo a mesma formação que uma pessoa que abriu um blog está publicando? E eu não estou falando de experiência. Todo mundo pode ter um blog e abrir e falar. Mas você está tendo... Você, quando estudante de jornalismo, se forma para jornalismo, você está criando uma responsabilidade muito forte. Você vai ser responsável por aquilo que você publica, né? Então, eu sou muito contra essa desregulamentação da profissão. Acho que tem que ter, acho que a gente tem que fortalecer o nosso jornalismo até para dar mais segurança para nós que somos jornalistas. Sim. A gente é a classe mais perseguida, professor de jornalismo, classe mais perseguida, né? Na época da pandemia, eu tive vários amigos que sofreram represálias, que foram agredidos. Iam para a rua, assim, eles eram agredidos. E a gente não tem uma regulamentação, uma profissão regulamentada, isso dá mais aval ainda para você sofrer perseguição. Me parece que todo mundo é jornalista e todo mundo sabe de educação, né? Então, todo mundo pode palpitar, não interessa a formação ou a experiência nisso, né? E aí você comentou de documentos, né? Ou não acesso a documentos, e aí, né? A questão da ditadura também, né? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. A Comissão da Verdade trouxe bastante coisa, né? E um ponto que me pegou bastante foi, alguns anos atrás, tem até um amigo meu que pesquisa um pouco nisso, que é algumas perseguições que até uma década atrás a gente nem comentava disso quando falava ou estudava sobre a ditadura, que foi aos povos indígenas, né? Um massacre, né? Uma perseguição muito forte, assim, sobre os povos indígenas, e aí eu fico imaginando quantos documentos ainda a gente tem para vasculhar, né, para jogar uma luz nisso, para mostrar quão profundo que foi esse momento da história do Brasil, né, que no Brando não teve nada, né, crianças sendo perseguidas, né, mortas, mulheres grávidas torturadas, né, gente que não tem nada a ver, pensar quantos trabalhadores e trabalhadoras de periferia foi perseguido, né. É só a gente ter uma noção dos grupos de extermínio, né, que surgiram a partir da ditadura militar e que duram até hoje, inclusive, né, pode ser transformado em milícias hoje. Sim. Então, a própria violência, né, de criação de penitenciárias, né, de presídios aí, que vai contribuir para o surgimento, sei lá, do Comando Vermelho, por exemplo, né. Então, é interessante pensar que quanto mais violento é esses regimes, né, mais eles são, como posso dizer assim, vergonhosos, assim, eles têm medo de assumir aquilo, né, eles são covardes, eu acho que é essa a palavra, né. Então todo autoritarismo tem esse viés da covardia, né, então enquanto eu estou aqui mandando em todo mundo, beleza, mas quando a coisa vira para mim, eu já fujo, eu já não, nego, tal, né. E o Brasil tem uma dívida com essa história, né? Eu acho que a gente a gente não lidou bem com a ditadura, com o final dessa ditadura, né? Não punimos, não responsabilizamos várias dessas figuras aí que morreram e vão morrer sem nada, assim, né? Sem nenhum arranhão. Sim. E ricos, né? A maioria deles estão tudo ricos. A gente foi um fim de namoro sem conversa no relacionamento com a ditadura. A gente não resolveu os pontos.
Bom, pessoal, essa conversa foi muito proveitosa. A gente traz aqui muitos pontos que são importantes, falando sobre história, sobre jornalismo, sobre esses processos tão dolorosos, né, e que continuam se reconstruindo aí com novas roupagens, mas que são necessários para que a gente reflita, que a gente discuta, que a gente pense criticamente sobre. Então a gente encerra aqui hoje o nosso Conversas na Fábrica, tá? Espero muito que vocês gostem e agradeço imensamente vocês pela disponibilidade e por todo esse conhecimento aqui. É isso, pessoal. Até logo.